Amém. Boa noite. Eu vou saudar na minha língua que os irmãos já aprenderam e vocês vão me responder. Notio. Muito bom. Foi só um ensaio. Agora vai ser de verdade, pastor. Notio. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Já estive falando há bem pouco tempo que sou grato a Deus por essa tão grande oportunidade de estar aqui com os irmãos. É um privilégio de Deus, né? O Senhor colocou isso no coração do pastor e fez esse convite, ao qual recebemos com muita alegria. Como o pastor já falou, estou aqui com a minha família, a minha esposa Sandra. Vou pedir novamente para ficar de pé. E os nossos filhos Daniel e Ellen. A minha esposa é brasileira, eu sou santomense. E para não ficar desagradado nenhum nem outro, o nosso filho Daniel nasceu em São Tomé e a Ellen nasceu aqui no Brasil, né? Louvado seja Deus. Podem assentar, por favor. Que alegria estar aqui com os irmãos. Temos passado esses últimos anos servindo ao Senhor em São Tomé e Príncipe. Como o pastor falou, somos missionários da Comunhão Batista Bíblico e trabalhamos com projetos de implantação de igrejas. E nesse projeto temos desenvolvido atividades sociais, especialmente trabalho voltado para apoio às crianças em São Tomé e Príncipe. Por isso, desde já, vou pedir a gentileza dos irmãos que possam passar um vídeo que nós trouxemos para os irmãos, para que os irmãos possam ter uma ideia daquilo que o Senhor tem nos usado a fazer em São Tomé e Príncipe, na África. Por favor. Esse é o nosso desafio: evangelizar, discipular, plantar igrejas. E esta é a nossa igreja em São Tomé e Príncipe, Igreja Batista Bíblica em Cola Grande. Hoje temos esse grupo que já louva e adora ao Senhor, Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Graças a Deus por isso. Atividade com os nossos jovens, retiros, passeios, acampamento que fazemos com o propósito de levá-los mais próximos do Senhor Jesus. São Tomé e Príncipe, por ser ilhas banhadas por praias, norte e sul, onde formos tem praia, atividades com os nossos casais da igreja, grupo de evangelismo, jovens que se levantam para se oferecer, para serem pregadores do Evangelho, algumas atividades de estudos na nossa casa, discipulado com os nossos jovens, alguns dos grupos de homens e mulheres que testemunharam publicamente sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Atividade, o projeto social que nós temos com as nossas crianças, o projeto ProAme, projeto Amar, Alimentar e Educar. Através desse projeto, nós oferecemos na terça, quarta, quinta, sexta e domingo almoço às nossas crianças, reforço escolar e também ensino da palavra de Deus para que elas possam continuar crescendo na presença do Senhor. Aqui nós temos agora o grupo dos nossos obreiros que hoje servem ao Senhor junto com meu pai, pastor Agapito, um dos nossos obreiros que se formou aqui no Brasil, no Instituto Bíblico Peniel da Missão Novas Tribos. Hoje temos uma equipe que já dá continuidade a essa obra que o Senhor tem iniciado através de nós ali nesse país. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? No culto de oração, na quinta-feira de noite, e eu cheguei e o pastor estava falando de Jesus, pregando. E quando o pastor acabou de pregar, o pastor perguntou se teve alguém que queria aceitar Jesus no seu coração. Eu estava com vergonha de ir lá à frente, de querer encarar pessoas. Mas mesmo assim eu levantei, fui lá à frente e eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Jesus, Ele mudou a minha vida. Jesus, Ele transformou a minha vida. E eu queria agradecer primeiramente a Jesus por Ele me tirar das trevas e trazendo para a sua luz. Se eu não tivesse conhecido a Cristo, se não tivesse conhecido a Deus, certamente seria uma pessoa perdida, seria uma pessoa que estivesse buscando felicidade, buscando
consolo, paz em coisas que certamente não me trariam paz. Deus usou pessoas para que eu pudesse hoje ser filho de Deus. Eu pudesse hoje, pela fé, ver ou ter os meus pecados perdoados. Antes de eu me converter, eu estava quase entrando no mundo da droga. Mas graças a Deus, Deus enviou pessoas capacitadas, preparadas por Ele para nos alcançar para Cristo. E hoje eu falo com muita alegria no meu coração que Deus, Ele fez na minha vida através do pastor Eliúde e a sua família. Hoje eu dou graças a Deus, porque eu sou uma pessoa salva na pessoa de Jesus. Irmãos, é muito importante nós evangelizarmos, pregamos o amor de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém? Como ouvirão se não há quem pregue? E para isso, precisamos estar de pé para cumprirmos esse anseio, esta ordem de Deus a cada um de nós. Louvo a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas e principalmente desses jovens. O primeiro que falou, o irmão Edivaldo, esse jovem ele entregou sua vida a Cristo Jesus e para nós foi um milagre. Foi a demonstração realmente do poder de Deus. Edivaldo, ele é o neto de um dos maiores feiticeiros onde está localizada a igreja. E o seu avô estava ali preparando para ser o sucessor dele. Mas Jesus chegou primeiro. Jesus alcançou Edivaldo. E um dos maiores anseios do coração dele é de se tornar pastor da Igreja Batista Bíblica em São Tomé e Príncipe. Por isso, orem por ele, orem pelo irmão Olinto, orem pelo irmão Wanderley. São jovens a história de vida deles é um desafio. Esses jovens estão de pé porque eles entenderam o Evangelho. Eles estão de pé porque eles entenderam o amor de Deus para com eles. Muitas lutas esses jovens passaram, principalmente esse último que falou, o irmão Wanderley. Quantas vezes ele passou fome na sua casa, quantas vezes ele dormiu na rua, ao relento à noite, porque ele foi na igreja e os pais punham-lhe de castigo por ele ter ido à igreja. Punha-lhe com fome por ele ter ido à igreja. Mas ele disse: pastor, depois de entender aquilo que Jesus fez por mim, eu não abro mão de Jesus. Se quiserem me deixar na rua, eu fico. Me deixar passar fome, eu passo. Mas eu não abro mão de Jesus. Quantas vezes, às vezes nós achamos que nós missionários no campo é que abençoamos vidas. Mas aquilo que Jesus tem feito na vida desses jovens da igreja de São Tomé tem abençoado muito a nossa vida, tem nos motivado, tem nos feito entender que vale a pena continuarmos de pé para pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. A responsabilidade é tremenda, num domingo como hoje, para encerrar esse culto de missões, com uma mensagem cujo um tema tão desafiador. Precisamos permanecer de pé. Mas diante do mundo em que estamos, tantas perseguições, mas eu achei maravilhoso a canção que os irmãos cantaram. As perseguições não pararam a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. E os desafios continuam grandes ainda hoje para a igreja. Mas a palavra de Deus nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto desta conferência, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu gostaria de ler dois textos com os irmãos a título introdutório. Gostaria de ler o versículo 2 e depois fazermos a leitura do versículo 58. Versículo 2 e o versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e depois capítulo 15, versículo 2, e depois o versículo 58. Versículo 2 diz assim a palavra de Deus: por meio dele
também sois salvos desde que vos preguei com convicção a palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Versículo 3. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Versículo 58. Versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Ou seja, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Querido Pai, obrigado por estarmos diante do Senhor como igreja, diante da Tua face, diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos com clareza, todos os dias, a cada dia mais, a Tua voz. Continue falando ao nosso coração e que a Tua palavra nos desafie a viver uma vida de firmeza, a vivermos de pé na Tua presença, mesmo diante das vicissitudes da vida, que possamos combater o bom combate diante do Senhor, guardar a nossa fé, completar a carreira que o Senhor propôs para nós. Eu oro, suplicando a Tua bênção nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é um dos textos mais contundentes das Escrituras. Por quê? Pois ele apresenta para nós a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse tema, essa defesa que o apóstolo Paulo faz, é o coração do Evangelho e a base da nossa esperança na vida de fé. Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está morto, nós não estamos aqui servindo ou cultuando a um Deus que está morto, não. Nós estamos aqui servindo e cultuando a um Deus que está vivo. E então o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos em Coríntios, nós sabemos que Coríntios era uma cidade grega, da Grécia, uma cidade próspera, uma cidade rica, mas também conhecida pela sua grande depravação. Uma cidade conhecida pela sua diversidade de religiões, cultos que eles realizavam, cultos pagãos, cultos promíscuos que eram realizados nessa cidade. E nessa mesma cidade, por serem gregos, a cultura que sustentava aquela cidade, a filosofia que eles defendiam, a visão que eles tinham, eles adotavam a política, o pensamento de cuidar de si mesmo, de pensar mais na carne, satisfação da carne. Eles não admitiam a ressurreição da carne, porque para eles a matéria era má, a carne é má. E então, face a essa situação que o povo vivia, e a igreja inserida nesse meio, o que aconteceu em Coríntios, infelizmente, acaba acontecendo ainda hoje. Em vez da igreja cumprir o seu papel de influenciar a sociedade acaba influenciando a igreja. A igreja de Coríntios, a igreja de Cristo de Coríntios, acabou sendo influenciada pela filosofia da cidade. Uma filosofia helenista, que buscavam mais os seus prazeres, o bem-estar pessoal.
E então Paulo, ele escreve aos irmãos como forma de abrir os seus olhos, como forma de levá-los novamente à base, à raiz do porquê eles estão diante do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele fala com bastante ousadia. No versículo 3 ele diz: porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Como é que vocês aceitam esse pensamento, essa filosofia de que não há ressurreição dos mortos? Como é que vocês querem viver com esse pensamento, sabendo que a base da nossa fé está na ressurreição de Jesus Cristo? Como é que é possível? Então o apóstolo Paulo faz uma exposição para eles, mostrando que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Vejamos a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que é possível que alguns dentre vós afirmassem que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, e igualmente é improdutiva a vossa fé. Por isso, pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Mas ele fecha esse pensamento no versículo 20, dando a resposta. Ele diz: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E eu gostaria de levar os irmãos a pensarmos aqui alguns motivos pela qual nós precisamos mantermos de pé na presença do Senhor. Não tem sido fácil viver a vida cristã, nem no passado, nem hoje. Quantas lutas temos passado para defendermos a nossa fé. Mas tem uma canção que nós cantamos em São Tomé que diz assim: mitaloba com coração, mitaloba com a voz, sim a voz catadá, mitaloba com a pé, sim a pé catadá, mitaloba com a alma, sim a alma catadá, é para moda estar com o Deus. Alguém traduz? A canção diz: Senhor, eu te adoro, eu te louvo com os meus lábios. Se não tiver lábios para te louvar, eu te louvo com as minhas mãos. Se não tiver as mãos para te louvar, eu te louvo com os meus pés. Se não tiver os pés para te louvar, eu te louvo com a minha alma. Mas se não tiver a alma aqui para te louvar, é porque eu já estou na tua presença. O mundo procura de todos os jeitos, de todas as formas, impedir que nós adoremos ao Senhor, que nós sirvamos ao Senhor nosso Deus. Mas só que podem tirar-nos tudo, podem tirar-nos os bens, podem nos tirar a liberdade de falar, de pregar, como aconteceu nesses últimos tempos. Nós temos liberdade de pregar o Evangelho nas escolas públicas em São Tomé, mas depois do governo muçulmano que entrou no país, nós não tivemos mais liberdade de pregar o Evangelho nas escolas públicas. Eu desenvolvi estudo bíblico cronológico nas escolas públicas, escolas técnicas em São Tomé, e hoje é proibido fazer isso. Tivemos muitas dificuldades para conseguirmos a legalização da igreja, para que a igreja tivesse estatuto, tivemos muitas dificuldades. Foi um milagre de Deus nós conseguirmos. O mundo tem feito de tudo para barar a nossa vida cristã, para barar a proclamação do Evangelho,
Mas eles podem tirar tudo, podem tirar até a nossa vida, mas não podem tirar a nossa devoção na presença de Deus. E precisamos continuar caminhando com os nossos olhos fitos no Senhor. E por quê? Porque Jesus ressuscitou. A nossa vitória está garantida. Jesus, ele não ficou morto. Essa convicção deve sustentar o nosso coração. A vitória de Cristo garante a nossa perseverança no dia a dia. Em primeiro lugar, por que eu devo ficar de pé? Por que eu devo estar de pé? Porque o meu Jesus não ficou morto. Eu devo permanecer de pé porque o meu Jesus, ele está vivo. E apóstolo Paulo, ele faz uma defesa tremenda. Apóstolo Paulo, ele mostra aos irmãos: vocês estão querendo aceitar ou pensar ou admitir no vosso meio, no pensamento de que não há ressurreição dos mortos. Então, se não há ressurreição dos mortos, não estamos aqui fazendo nada. E os que morreram em Cristo estão perdidos. Mas ele volta a dizer: Jesus ressuscitou. Mas eu quero lembrar os irmãos que não é de hoje que o mundo tenta inibir, tenta travar a divulgação dessa tão grande verdade. Porque a ressurreição de Jesus muda tudo. Desde o começo. O nosso Jesus, ele foi crucificado no madeiro. Colocaram um prego nas suas mãos e nos seus pés, por minha causa e por tua. Éramos inimigos dele, separados dele. A palavra de Deus diz que ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu subir à cruz. E o apóstolo Paulo diz aqui que Cristo, ele foi morto segundo as Escrituras, ele foi sepultado segundo as Escrituras e ele ressuscitou segundo as Escrituras. Ou seja, o que aconteceu com Jesus não foi por acaso. Já estava planejado por Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele na cruz, Jesus deu um brado ao Pai. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A luz se fez trevas, o sol escureceu, a terra tremeu. E no templo, o véu se rasgou do alto a baixo. Através de Jesus foi aberto um vivo e novo caminho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para nós estarmos na presença de Deus. Jesus é o único meio de termos a nossa vida transformada. Jesus é o único meio de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Jesus é o único meio de termos esperança a cada manhã quando nós acordamos. Só Ele pode dar a verdadeira esperança aos nossos corações. A palavra de Deus nos diz que Ele foi sepultado. Mas num domingo como hoje, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Colocaram guardas no sepulcro para vigiar Jesus, ou para vigiar o corpo de Jesus. E é interessante que eles fizeram isso porque eles lembraram que Jesus havia dito que no terceiro dia ele ressuscitaria. E quando Deus ressuscita Jesus, os guardas, vendo aquele acontecimento, caíram desmaiados no chão. Quando recobraram a consciência, correram para os principais dos sacerdotes, contaram o que aconteceu. Eu imagino eles contando: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Não sei como é que aconteceu isso, mas ele ressuscitou. E os principais sacerdotes: que é isso? A palavra de Deus nos diz que eles pagaram aqueles homens. Eles deram dinheiro para aqueles homens, para eles mentirem à população, para dizerem para a população que eles adormeceram e os discípulos foram e roubaram o corpo de Jesus. É o que tem acontecido até hoje. O diabo tem feito de tudo para que as pessoas não conheçam a verdade. O diabo tem feito de tudo
Porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade muda a esperança, a expectativa da nossa vida. Aqueles homens lá em Coríntios também propagavam esse mesmo pensamento. Não há ressurreição dos mortos. Mas nós sabemos que nosso Jesus ressuscitou. Apóstolo Paulo, ele deu provas incontestáveis. Ele disse que quando Jesus ressuscitou, se formos ver a partir do versículo 6, a partir do versículo 6 em diante, ou melhor, versículo 5 em diante, mostra que ele apareceu para Pedro, ele apareceu para Tiago, ele apareceu para 500 pessoas, viram Jesus ressurreto. E na altura em que ele escrevia aos Coríntios, algumas dessas pessoas que viram Jesus ressurreto ainda estavam vivas. E ele disse, e ele apareceu para mim também, um que nasceu fora do tempo, nem merecia ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja. Jesus apareceu para mim. Eu posso lembrar, Pedro disse, dizendo aos outros discípulos, se eu não ver Jesus e colocar o meu dedo lá no seu lado, eu não creio. E Jesus no domingo seguinte apareceu para Tomé e disse para ele, coloca aqui o teu dedo no meu lado. Aí Tomé disse, mestre, Jesus disse, porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos Jesus fisicamente, mas nós cremos que Ele ressuscitou. Por isso somos motivados a estarmos de pé. Por isso somos motivados a continuar combatendo o bom combate de Cristo Jesus. Queridos irmãos, Deus, Ele procura soldados. Ele procura homens e mulheres que estão dispostos a dar a sua vida em prol dEle. Uma das demonstrações que Jesus ressuscitou, primeiro, quando Jesus morreu, os discípulos com medo se esconderam, trancaram as portas. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele estando com Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo para eles, vocês não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu preciso ir, eu preciso subir para que o Consolador venha. Ele há de estar com você, Ele há de vos capacitar, Ele há de falar através de vocês. E a palavra de Deus nos mostra que aqueles homens que eram medrosos, eles saíram a pregar de forma destemida, de forma ousada, de forma contundente. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Amém, queridos? Cristo ressuscitou. Cristo Jesus, Ele não está morto. Ele está vivo. Por isso cantamos e devemos cantar com alegria. Porque Ele vive. Posso crer? No amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Não devemos temer. Vimos uma notícia que recentemente, eu creio que mexeu com todos aqueles que são filhos de Deus. A tragédia, o acontecimento com o Charles Kirk, um jovem de seus 32 anos, que dedicou sua vida em defender o Evangelho, defender os valores cristãos, mesmo consciente do perigo, das ameaças, ele não recuou. Parece que ele perdeu, mas não perdeu. Ele só ganhou. Porque com a sua vida, a propagação do Evangelho só aumentou. Cantamos aqui, o Coliseu não parou a igreja, só motivou muitos outros a continuarem firmes. Recentemente, ainda esse ano, no meio desse ano, no mês de junho, nos dias 13 a 15 de junho, na Nigéria, um país a 350 quilômetros de São Tomé e Príncipe, um dos países africanos que mais sofre perseguição, onde os cristãos mais sofrem perseguição. Um grupo armado, não vou citar o nome aqui,
eles ameaçavam aqueles homens e mulheres para que não continuassem propagando a sua fé, para que não continuassem cultuando a Deus. E eles, mesmo ameaçados, mesmo em perigo, eles continuavam adorando a Deus. Aqueles homens, em pleno culto, invadiram igrejas, invadiram casas dos nossos irmãos em Cristo na Nigéria, e eles mataram mais de 200 irmãos em Cristo nosso. Eu estou falando de 2025, aconteceu há poucos meses atrás. Nós não vemos isso passar nas redes sociais. Nós não vemos defensores dos direitos humanos proclamarem. Não. A igreja tem sido oprimida, tem sido perseguida, tem sido vituperada. Mas nós não vamos parar. Eles não nos vão deter, porque o nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, o primeiro motivo para estarmos de pé é porque Jesus está vivo. O segundo motivo para nós mantermos de pé nessa caminhada que estamos empreendendo na presença de Deus é o que Deus disse para nós através do apóstolo Paulo. Ele disse: sede firmes. É preciso que sejamos firmes na presença de Deus. Não é uma opção, é uma ordem de Deus. Seja firme. Quando a palavra de Deus nos diz firmes, no hebraico, no grego e no hebraico, traz para nós a conotação de alicerçados em um fundamento sólido. Salmos capítulo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É assim que eu e você, nós devemos ser na presença de Deus. Está faltando força, está com dificuldade de permanecer de pé, clama a Jesus, busca a Jesus. Jesus, está difícil. Nós devemos buscar a Ele em todo o tempo, todos os dias, toda hora. Devemos depender de Cristo todos os dias para mantermos firme, mantermos de pé nessa caminhada que estamos empreendendo. É fácil? Não é fácil. Jesus, Ele disse: nesse mundo tereis aflições. Ouvimos algumas pessoas dizer: não, vem para Jesus que teus problemas vão acabar. Não é o que aconteceu com os apóstolos, não é o que tem acontecido com homens e mulheres que têm defendido a causa do Mestre. Por causa de Cristo somos odiados, por causa de Cristo somos perseguidos. O perigo é se o mundo estiver nos amando. O mundo não pode nos amar porque não somos do mundo. Nós pertencemos a Cristo. Por isso precisamos estar dispostos a combater. Apóstolo Paulo, quando estava indo para Jerusalém, os irmãos tentaram impedi-lo, porque eles sabiam que o que lhe esperava eram prisões e tribulações. Apóstolo Paulo perguntou para eles: mas por que vocês estão ferindo meu coração? Estão machucando o meu coração? Eu estou não apenas pronto a ser preso por causa do Evangelho, mas eu estou pronto a ser morto por Evangelho. Porque ele havia dito: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar o testemunho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O mais importante para nós deve ser Jesus, queridos. Se for para viver, que seja para Jesus. Porque a Bíblia nos diz que nós fomos comprados por um alto preço. E a vida que nós vivemos hoje, ela não é nossa, ela pertence a Jesus. Por isso, vivamos para Jesus, vivamos de forma destemida, vivamos de forma corajosa. Os verdadeiros soldados, eles não se prostram. Precisamos estar de pé. Na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor ergueu a sua estátua, ele ordenou a todos que estavam debaixo do seu reino que, ao som de todos os instrumentos musicais, da gaita de foles, da harpa, de pífaro, de todos os instrumentos musicais, todos deviam se prostrar diante da estátua que ele havia erguido.
e os instrumentos soaram. Muitos joelhos se dobraram, mas houve 3 homens que permaneceram de pé: Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes babilônicos eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não dobraram seus joelhos diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia erguido. E quando o rei soube, chamou-lhes e disse: eu vou voltar a soar novamente o som dos instrumentos e vocês irão dobrar. E eles disseram para o rei: escusa fazer isso, porque nós não prostraremos diante da tua estátua. Se o nosso Deus quiser, Ele há de nos livrar das tuas mãos, mas se não, fica sabendo que não prostraremos diante da tua estátua. Deus está à procura de homens, à procura de soldados que não vergam esse mundo, que não vergam as perseguições. Muitas vezes na universidade a gente deixa de defender a nossa bandeira, a bandeira do Evangelho, a bandeira do cristianismo por vergonha, por medo, para não sermos perseguidos. Se tivermos vergonha de Cristo aqui na terra, Ele se envergonhará de nós lá na glória. Agora é o momento, queridos. A vida cristã é uma batalha. A vida cristã é uma luta. Mas Deus está à procura de verdadeiros soldados que possam combater o bom combate, completar a carreira e guardar a sua fé. Firmes na doutrina. Na igreja primitiva, os homens e mulheres eram assim. Perseveravam unánimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Não abrir mão daquilo que nós cremos. Não abrir mão dos nossos valores. Não negociamos os nossos valores. Se quiser tirar a nossa vida, tira. Mas eu não abro mão de Jesus. Muitos homens e mulheres ainda hoje estão tombando aqui nesse mundo, mas estão sendo recebidos pelo Senhor na glória. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Podíamos citar aqui nomes de muitos outros homens que combateram um bom combate. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, presos, açoitados, com seu corpo dilacerado, com os seus pés amarrados, presos no tronco. A palavra de Deus diz que à meia-noite eles cantavam e eles oravam ao Senhor. Muitas vezes nós não vimos a culto porque choveu, porque fez sol, porque não estou com disposição. Será que temos estado de pé? O Senhor quer que estejamos. Porque muitos não têm dobrado os seus joelhos. Que os irmãos continuem de pé. Lutas virão, continuarão vindo. Mas uma certeza nós temos: que se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra certeza nós temos: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Em terceiro lugar, estimados irmãos, para permanecermos de pé, a ordem continua: sede firmes, e depois diz também constantes ou inabaláveis, né? Inabalável traz para nós, no original traz para nós a ideia de imóvel, que não pode ser deslocado. Jesus, ele descreve isso para nós em Mateus capítulo 7, 24 e 25, quando fala da casa que foi construída sobre a rocha. Vieram ventos, tempestades, mas não abalou aquela casa, não derrubou aquela casa. Como tem sido a tua vida cristã? Diante da vida que estamos vivendo, diante dos desafios que a igreja tem, e tem todos os dias, estamos sendo uma casa construída sobre a rocha, ou estamos sendo a casa construída sobre a areia, sem fundamento? Porque o nosso fundamento é Cristo, Cristo que ressuscitou, o Cristo que não ficou morto, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que pisou na cabeça da serpente. Ele garantiu para nós vida, garantiu para nós vitória nele.
precisamos estar alicerçados nele para estarmos de pé. Não podemos ser inconstantes. Daniel, quando soube que o decreto havia sido promulgado para que ninguém poderia orar a nenhum outro Deus senão ao rei. A Bíblia diz que mesmo consciente, porque quem fizesse isso seria jogado na cova dos leões. Daniel, mesmo consciente disso, a palavra de Deus nos diz que ele subiu para o seu quarto, na janela que dá para Jerusalém, como costumava fazer, ele orava ao Senhor seu Deus. Ele foi constante. Mesmo com as perseguições, com as notícias terríveis, contrárias, ele não abriu mão de continuar constante na presença do Senhor. Que Deus continue nos ajudando para que essa mesma característica e qualidade continue fazendo parte da nossa vida na presença do Senhor nosso Deus. Apóstolo Paulo, ele falou com ousadia. Ele disse, no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele inaugurou para nós a eternidade. Jesus é a primícia dos que dormem. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos ressuscitados também. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele virá nos ares. Os que estiverem mortos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão arrebatados. Todos adquiriremos um corpo glorificado para encontrarmos com Cristo nos ares, para estarmos para sempre com Ele. Podemos desfrutar dessa verdade porque Jesus ressuscitou. E o desafio, continuarmos firmes. O desafio, sermos constantes e inabaláveis diante do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, o versículo ainda diz, sempre abundantes na obra do Senhor. Ser abundante é um desafio. Abundante significa transbordar. Servir a Deus não é cumprir o mínimo, fazer o que foi proposto. Servir a Deus deve ser um estilo de vida nosso. A minha vida é servir a Deus, porque nós fomos criados por Deus para a glória do seu nome. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Para estarmos de pé, precisamos ser constantes, sermos inabaláveis, precisamos ser abundantes, precisamos ir além do esperado, para a glória do Senhor nosso Deus. Tem tido evangelismo na igreja? Tem tido atividades que envolvem missões? Algo que eu tenho falado nas igrejas que tenho passado aqui no Brasil. Missões. A igreja de Cristo, ela não deve apenas ter um departamento de missões. A igreja de Cristo, ela deve ser uma igreja missionária. Uma igreja que não faz missões, ela perdeu o foco, ela perdeu a razão da sua existência. Cristo nos chamou para testemunharmos dele. Ele disse para nós que nós somos luz do mundo e sal da terra. Somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra. Qualquer foco que nós tivermos nessa vida, que não estiver englobado, viver para testemunhar de Cristo, nós estamos fora do plano. Antes de Jesus partir, ele deixou a ordem: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Ide fazer discípulos. A responsabilidade de fazer discípulos não está apenas sobre o pastor da igreja, sobre a liderança da igreja. A responsabilidade de fazer discípulos é para todos os discípulos.
Algo que eu tenho desafiado os irmãos da igreja em São Tomé. Todos nós que já somos salvos em Cristo, como diz uma frase, cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, se eu sou missionário, porque eu já tenho Jesus no meu coração, já tenho Jesus Cristo como meu Salvador, eu tenho a responsabilidade de fazer discípulos. Faça discípulo no trabalho, faça discípulo na escola, faça discípulos na vizinhança, faça discípulo entre os amigos. É para isso que o Senhor nos salvou. Se Ele nos chamou, permaneçamos de pé, obedecendo a sua ordem. As últimas palavras de Jesus antes de partir, qual foi? Fazer discípulo. Vão a Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, nós passamos esses últimos anos em São Tomé pregando o Evangelho. E o que os nossos olhos viram é a demonstração do poder de Deus. Jesus salva, Jesus perdoa pecados, Jesus transforma vidas. Ele faz isso hoje. Mas Ele quer continuar contando comigo e com você. O livro de Romanos diz: todo aquele que crê será salvo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos estar de pé para pregar. Como pregarão se não forem enviados? Precisamos estar de pé para sermos enviados. Porque se eles não ouvirem, irão se perder no seu pecado. E o sangue deles, Deus há de requerer das nossas mãos. Que Deus nos ajude, queridos, a trabalharmos para Ele, a servirmos a Ele, com a consciência do que Ele falou no final do versículo, através do apóstolo Paulo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo, ele quando escreveu para Timóteo, ele disse, no capítulo 4, versículo 7 e 8, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele tinha mais uma certeza no seu coração, que a coroa da justiça lhe era guardada nos céus. Nós temos a certeza da recompensa que vem dos céus. Por isso Deus nos aconselha: não acumuleis para vós tesouro aqui na terra, porque há traça, há ferrugem e há ladrões que roubam. Mas acumulemos para nós tesouros aonde? No céu. E qual é a maneira de nós acumularmos tesouros no céu? Um deles é ganharmos almas para Jesus. Quer ser sábio? Ganha almas para Jesus. Permaneça de pé. Seja firme, inabalável, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que realmente cada um de nós possamos renovar o nosso compromisso diante de Deus hoje. Senhor, me ajude a fazer mais pelo Senhor. Me ajude, se for para dobrar os meus joelhos, que seja diante da tua face, mas diante do mundo, diante da realidade que está à minha volta, que eu permaneça de pé para testemunhar do Senhor. Queridos, por favor, vamos ficar de pé para termos um momento de oração. João 3,16, a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é para todos. Jesus morreu na cruz para salvar todo aquele que crê. E eu não sei como é que está você essa noite. Eu lembro que uma vez eu entrei num culto
E o pregador estava falando exatamente sobre isso. Estava falando do amor de Deus. Falou do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lá no livro de Filipenses nos diz que Jesus, sendo Deus, Ele se esvaziou, Ele deixou o seu trono de glória e veio a esse mundo, foi reconhecido em figura humana e morreu a morte de cruz em nosso lugar. Por que Ele fez isso? Ele precisava fazer isso? Não. Mas Ele fez isso porque Ele nos ama. Ele fez isso porque Ele escolheu nos amar. Eu tenho falado às vezes no encontro de casais que o problema não é apenas amar, mas é amar do jeito certo. Não é amar apenas de maneira como nós queremos, mas é amar da forma como o outro precisa sentir amado. E a maneira que nós precisávamos ser amados por Deus era dele entregar a sua vida na cruz por nós. E Ele fez isso. A Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou do jeito certo. A verdade é que eu e você não merecíamos isso, mas pelo seu grande amor Ele se entregou por nós. Certa vez Jesus disse, Pai, se possível passa de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, sabendo daquilo que lhe esperava, Ele não desistiu de nós, porque Ele queria que tivéssemos uma vida e vida em abundância. Só é possível ter essa vida nele, com Ele. Só é possível ter essa vida se nós tivermos conhecimento e se nós tivermos fé de que Ele ressuscitou dentre os mortos, selando assim para nós a certeza da vida eterna. Eu, naquela noite, em 1991, eu me rendi ao Senhor Jesus. Eu pedi que viesse morar no meu coração, que perdoasse os meus pecados, que me desse a certeza da vida eterna. E até hoje Jesus veio morar no meu coração e nunca mais saiu. Ele mudou a história da minha vida e Ele pode mudar a tua hoje também. Por isso eu quero convidar você a baixar a tua cabeça. Se você hoje desejar entregar a tua vida a Jesus, ore junto comigo. Repita essas palavras se você quiser, se você concordar. Repita comigo: Jesus, eu reconheço nessa noite que eu sou um pecador, condenado para o inferno devido aos meus pecados. Mas eu ouvi através do pastor essa noite que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Nessa noite, Jesus, eu me rendo aos teus pés e eu peço ao Senhor que me salve, perdoa os meus pecados. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador hoje. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a certeza da tua salvação. Me dá a certeza que a partir de hoje eu sou um filho ou uma filha de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu gostaria de fazer um pedido. Não vá embora sem conversar com o pastor, com a liderança aqui, com os irmãos aqui que estão junto com o pastor, falando que você tomou a tua decisão hoje de receber Jesus no teu coração. E você que já é um filho de Deus, já é uma filha de Deus, eu quero dizer para você: continue firme, continue em pé, sabendo que o Senhor é por nós. Ele batalha a nosso favor. Ele não nos deixa, não nos desampara. Ainda que com lutas, com lágrimas, Ele está do nosso lado. Porque o que nos espera é algo que os nossos olhos não viram, nem os nossos ouvidos ouviram. Que Deus abençoe a sua igreja. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida do pastor Joel. Obrigado pela vida da sua família. Obrigado pela vida dessa igreja maravilhosa que tem servido ao Senhor. Obrigado pelos projetos que têm sido desenvolvidos através dessa igreja em prol do crescimento do teu reino, em prol da propagação do teu evangelho. Que o Senhor continue usando essa igreja como uma igreja que faz diferença, como instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome. Renove a força de cada um.
que os nossos irmãos continuem em pé. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, queridos.